Olá! Sejam muito bem-vindos ao canal de Pro para Pro e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que tem me interessado há alguns anos, que é a respiração. Quem me conhece sabe o quanto eu sou agitada, o quanto eu sou ligada no 220. E também sabe o quanto eu venho há alguns anos trabalhando, tratando, cuidando da minha ansiedade. Em especial dentro da sala de aula. De acordo com todos os afazeres que nós temos dentro de uma sala de aula, atendendo individualmente os nossos alunos, os componentes curriculares, os cadernos, agendas, nós percebemos e sabemos o quanto essa agitação que já é oriunda da sala de aula, que já é oriunda do estar entre crianças, o quanto essa agitação ela pode nos atrapalhar nesses nossos afazeres. O quanto essa agitação externa, que por muitas vezes vem de nós professores querermos dar conta de tudo, o quanto essa agitação pode impossibilitar que nós façamos com tranquilidade, com serenidade, com assertividade, aquelas atividades que fazem parte do nosso universo. Então hoje eu quero convidar vocês a experimentar uma respiração, uma não, duas respirações que podem ajudar você, professor, e também alunos a se sentirem mais centrados, mais integrados consigo mesmo e também com o meio. A ideia é fazer uso do que hoje a ciência nos diz. Quando respiramos, acalmamos a nossa mente. Quando respiramos, nos sentimos presente. Quando respiramos, estamos no agora. As nossas crianças sofrendo todas essas influências de comunicação, família, descobrindo o mundo, porque a escola é esse universo de descoberta, tendo que lidar com tantas situações adversas ao longo do dia, e nós também, fazem com que por vezes nós nos desconectemos, fazem com que por vezes nós fiquemos perdidos, né? Ou no passado ou no futuro, tentando dar conta com o que ainda vai ser, ou tentando lembrar de como foi e esquecemos de que o agora é a única coisa que importa. Eu, você, aqui, agora. Então eu quero convidar vocês a experimentarem esse estudo, né? Que comprova que quando nós respiramos, nós conseguimos acalmar as nossas mentes. Existe uma conexão entre o cérebro e a medula espinhal, é um complexo ali, que é responsável pela nossa respiração involuntária. Já pensou se nós tivéssemos que parar para pensar conscientemente sobre como respirar? Tô andando ali de carro na marginal, ai, morreu porque não respirou. Você já pensou, diante de todas essas distrações, se nós tivéssemos que parar para pensar sobre vou respirar agora para serenar? Não dá, né? Então, a natureza é tão perfeita que fez esse lugarzinho aí que faz com que a gente consiga respirar de forma involuntária sem ter que pensar. Porém, a ciência hoje nos diz, de novo, como a natureza é muito perfeita, e eles estudam isso, né? Que nós temos algumas determinadas áreas do nosso cérebro que quando recebem uma respiração consciente, elas são ativadas e elas são responsáveis por mandar para nós uma onda de leveza, uma onda de tranquilidade, uma onda de calma. Quando nós respiramos conscientemente, tem uma partezinha do nosso cérebro chamada locus coeruleus, é um nome esquisitão, né? Que ela é responsável pelo alerta da nossa existência. Ela é responsável por ficar ali, ó, controlando os nossos níveis de alerta e de estresse, o que também gera certa ansiedade. Mas descobriu-se que quando ela recebe jatos de oxigênio, jatos de uma respiração consciente, assertiva e intencional, ela se acalma. Ela libera para nós uma onda de êxtase, de leveza, de tranquilidade. Então, se nós já sabemos que o universo escolar, que a sala de aula é um espaço de agitação, se nós já sabemos que temos que dar conta de tudo isso que é estarem na escola, ser professor, ser criança, lidar com a família, piririm, pororó e pururum, você consegue imaginar se a gente faz isso sem respirar conscientemente? Como os nossos níveis de estresse
de alerta, eles ficam cada vez mais aflorados e, consequentemente, geram cada vez mais ansiedade. Então, cabe a nós hoje fazer uso desses recursos que podem sim fazer com que nossas aulas sejam mais tranquilas e que nós também possamos ensinar os nossos alunos a fazer e ter esse tipo de comportamento ao longo de toda a sua vida. Criança começa a respirar errado na infância. Quem nunca teve um aluno que fica com essa respiração torácica, a boca fofa, muitos por chupeta ou porque não mamou direito, enfim. E aí aquela criança começa a ficar ofegante, começa a ficar desesperada. Ao passo que quando você vê uma criança que está ali concentrada na sua atividade, com a boquinha fechada, tranquila, serena, é capaz de ter um melhor desempenho escolar. Então são pequenos toques que podem fazer com que a nossa sala de aula seja cada vez mais serena, mais tranquila. E se nós pudermos ensinar, ou melhor, né, aprender ao ensinar, né? Se nós pudermos aprender essas respirações ao ensinar para os nossos alunos, imagina o quanto a nossa sala tende a ganhar. Imagina o quanto ao longo do ano nós vamos nos sentir cada vez mais centrados no aqui e agora, mais pertencentes, mais conectados conosco, com aqueles que estão ao nosso redor. Então eu convido vocês a experimentarem essas duas respirações. Vamos lá? A primeira respiração se chama respiração Kapalabhati. É uma respiração que eu aprendi quando eu comecei a estudar um pouco de Hatha Yoga, que hoje é a yoga que eu pratico. E essa respiração, ela implica em inspirar e expirar com certa potência, sem segurar nenhum ar. Então nós vamos fazer isso por 5 vezes, combinado? Presta atenção, vem comigo aqui. Lembrando que toda respiração, para ser eficaz, ela precisa ser nasal e a gente tem que fazer uso do nosso diafragma, dessa barriguinha que sobe e que desce, certo? Então vamos lá? Relaxe. Eu vou fazer com vocês mais uma vez. Esse que é o barato de fazer com a criançada. Quando eles percebem o poder que eles têm e o quanto eles são capazes de controlar esse ar que entra e esse ar que sai, até o êxtase, até o barato fica mais gostoso, né? Então nós vamos fazer mais uma vez, tá? Inspira e expira com potência, sem segurar nenhum ar. Vamos lá? Eu sempre falo que vem um sorrisinho depois. A gente sente assim uma onda gostosa na nossa pele, no nosso corpo, que eu chamo de barato. Dá até um barato. Ai, que delícia. Depois que eu encontrei essa técnica, eu confesso que muita coisa mudou na minha vida. Diante de situação de estresse, diante de não saber o que fazer, diante de crianças chorando, dúvidas, diante de diretor pedindo coisas que a gente não tem a menor ideia como é que vai dar conta, diante de pais que querem fazer com que a gente puxe os nossos cabelos, né? Nossa, esse êxtase depois faz com que eu consiga, ok, agora eu vou por aqui, né? É uma delícia. Bom, a próxima respiração que eu quero compartilhar com vocês é a respiração polarizada. É uma respiração que implica em bloquear uma narina enquanto a outra faz o serviço, né? Então, a gente tem, quando a gente respira, cada uma das narinas é responsável por uma energia, uma positiva e uma negativa. Então, a ideia é fazer com que essas energias se equilibrem. Então, essa vai ser a nossa respiração polarizada. Bloqueio uma para fazer com que a outra trabalhe, combinado? Um mudra que se usa muito para fazer essa respiração é esse sinalzinho aqui, tá vendo, ó? Abaixo o... Opa! Não. Ai. Um mudra que se usa muito para fazer a respiração é esse daqui, tá vendo? A gente vai usar esse aqui, o anelar e o dedão para fazer essa respiração, tá bom? Então vamos lá. Eu vou inspirar por uma, fechar, soltar pela outra. Imagina um V ao contrário, tá? Aí eu vou inspirar
e soltar pela outra. Olha eu aqui com a caneta, né? Professor é assim mesmo, né? Mas vamos lá. Entendeu? Visualize um V. Eu subo e desço e eu vou subir pela mesma que eu desci. Subo e desço. Combinado? Então vamos lá. Nosso mudra. Parou. Eu vou começar a inspirar pela narina esquerda, essa aqui, ó. Combinado? Então vamos lá. Nós vamos fazer essa respiração 5 vezes. E tem um adendo aqui. Se você perceber que tem uma narina mais fechadinha do que a outra, não se preocupe, é assim mesmo. Alguns yogis dizem que a cada 2 horas uma se fecha mais e a outra se abre mais. Mas a intenção é essa, é a gente fazer com que esse ar entre, ainda que no primeiro momento pareça um pouco mais difícil ou mais obstruído. Persista. Vamos lá? 5 vezes essa respiração. Vai e volta uma, vai e volta 2, vai e volta 3, e aí você entendeu. Combinado? Vamos lá? Fez o seu mudrazinho? Bora! Se você fez as 5, eu tenho certeza que você percebeu que no começo uma estava mais obstruída, mas logo após a terceira, a quarta, esse caminho já estava mais liberado. A ideia é essa, que nós possamos nos libertar. A respiração, ela está muito associada à libertação, ao desamarrar de ideias, de pensamentos que nos impossibilitam de viver e estar aqui, agora, presentes e conscientes. Para onde temos que ir, o que temos que fazer e o que precisamos para que esse fazer aconteça. Então eu espero que você tenha gostado dessas 2 dicas e mais do que isso, eu espero que você faça uso dessas 2 respirações junto aos seus alunos no início de cada aula. Eu tenho o hábito de fazer isso com os meus pequenos. Eu coloco lá na lousa, ó pessoal, bora lá? Antes de qualquer coisa, senta na cadeira, pezinhos no chão, relaxa, coluna sempre reta pra gente conseguir fazer esse caminho em paz. Bora lá, tampa um, tampa outro. É claro que no primeiro momento você vai ter que instruí-los, porque lembre-se, não é consciente. Precisa, para se tornar consciente, ser ensinado. A gente precisa montar essa ideia na cabeça, tá? A criança precisa visualizar, experimentar, ser direcionada. Então, no primeiro momento, explica. Se for necessário, deixa um desenho na lousa do Vzinho com a setinha subindo e descendo, com a setinha, né, dizendo sobe e desce rápido. Se for necessário, coloque quantos segundos para cada criança, ou para cada criança não, para o grupo. Nós vamos fazer uma inspiração de 6 segundos e vamos soltar em 6 segundos. Normalmente para a criança fica mais fácil visualizar quando a gente coloca um certo tempo, tá? E com o tempo ela vai fazendo no tempo dela. Mas para ela internalizar isso, colocar um tempo ajuda. Então eu fazia com os meus alunos e faço ainda dessa forma. Espero que você faça uso desses 2 recursos. E lá no De Pro pra Paz, eu liberei mais 2 recursos também para os pais. Eu fiz uma brincadeira, a ideia é respira antes de jogar a chinela, né? Então eu ensinei para esses pais 2 respirações também que podem ajudá-los a se tranquilizar, a se acalmar antes de tomar qualquer decisão, antes de deixar com que esse nível de estresse e ansiedade deixe a situação mais complexa, mais ruim, né? Então essa respiração vai te ajudar a centrar, vai te ajudar a acalmar. Espero muito que você faça uso. A mim tem ajudado muito no dia a dia, diante de situações complexas, que é o que a gente mais tem vivido, né? Diante de situações adversas e complexas. Então, respirar fundo tem feito com que eu me serenasse e tranquilizasse para conseguir fazer aquilo que eu preciso, que eu posso, que eu quero, que é viável, né? Dentro das minhas limitações, dentro do respeito ao ambiente, dentro do respeito a mim mesma.
Então fica aqui essa dica de Propria Pro, espero que você faça uso. Se tiver mais dúvidas, se não entendeu, veja o vídeo novamente, me manda uma mensagem, a ideia é a gente trocar. Combinado? Um beijo enorme para vocês, uma boa semana, tchau, tchau!